Quando eu estava no prezinho, eu lembro exatamente do dia que minha professora falou assim para mim: você nunca vai esquecer de mim porque fui eu que te ensinei a ler. E você acredita que eu nunca esqueci dela? Hoje eu enxergo a potência que é ter um professor para te auxiliar e o quanto eles são importantes na nossa trajetória. Porque o aluno está ali para aprender, mas tem professor que nasce para ensinar. Meus amores, baixinhos, lindos, maravilhosa, a professora, ó, ama vocês. O que é ser docente? Para mim, a docência é a arte que agiganta a nossa capacidade de entender o próximo. Ser docente não basta só tentar disseminar, né, conhecimento, mas assim tentar combater, né, todas as formas, todos os dilemas, né, que impede a gente de dar efetivamente uma educação de qualidade, né, efetivamente transmitir o saber, tornar, né, esse educando inserido dentro do papel social, né? Bom, a partir do momento que eu tive contato, né, dentro da faculdade, com a educação, na área da geografia, aí eu vi os maiores problemas relacionados a estrutural mesmo, né? A todo aquele conteúdo, toda aquela informação que se faltava no jovem cidadão, na busca de um emprego, na busca de um curso técnico, na inserção dele dentro do mercado de trabalho, né? Eu acho que nós vivemos cada década um momento histórico, né? Às vistas de tudo que acontece em termos de momentos históricos, né? Dentro do nosso país, do mundo, enfim. Então, nós temos a cada instante na educação um reflexo desses momentos, cotidianamente. A gente vive a educação diante dos reflexos da sociedade. Amo o meu trabalho. Eu falo que quando eu estou de férias eu sinto falta. Eu acho que é muito gostoso ser docente, ser professor é muito bom mesmo. Não recomendo porque o salário não é tão agradável como deveria ser, né? A gente queria ganhar um pouquinho mais, queria ser melhor remunerado, mas eu acho que ser professor é paixão. Você tem que ter paixão. Muito feliz, principalmente quando a gente tem um retorno. Amo sala de aula. Se falar profissionalmente, gosto, que eu sou diretora, né, em uma das redes. Eu acho que a minha colaboração pessoal para a sociedade, eu acho que eu contribuo mais em sala de aula do que numa gestão de sala de aula, ou numa gestão de uma escola pública, vamos dizer assim. Gosto muito. Eu acho que a melhor qualidade de um docente é ser generoso e não ter, assim, medo nem vergonha, tá? De conquistar o aluno, de fazer com que ele goste da sua matéria, com que ele goste de você. Então, opinião minha, o aluno aprende muito mais se ele tiver uma interação com o professor, né? Se ele se identificar com o professor e com a matéria. Aí vai tranquilo. E como que é você dar aula para esses alunos e essas alunas que têm a liberdade assistida? Tem o lado dos alunos, que você tem que ter um tato assim para lidar com eles, que é diferente dos alunos, entendeu? De escola convencional. Mas, ao mesmo tempo, você tem que ter uma certa postura de autoridade, porque também tem a parte pedagógica, né? Você acha que se faz necessário
dar aula para esses alunos? Se de repente 10%, entendeu, aproveitar essa chance, eu acho que já está valendo a pena. A gente sabe que a gente passa por alguns momentos aqui na sociedade de negacionismo científico, né? Ou seja, as pessoas têm uma grande descrença na educação, na escola pública e no ensino de ciências. Então a gente vai trazer aí, né, essa possibilidade dos nossos alunos entenderem a ciência, entenderem a importância do conhecimento científico, como que a gente produz esse conhecimento científico na sociedade que nós vivemos, né? Quando eu trabalhava no estúdio de rádio e televisão, e depois fui convidado para dar aula para o curso de publicidade, rádio e televisão, e pela minha formação também nos cursos de letras e pedagogia. Então eu iniciei algo que para mim era inimaginável, porque como eu tinha trabalhado muito tempo com produção audiovisual, quando eu iniciei como professor, já mesmo estando formado, me apaixonado por algumas disciplinas, mas não todas, o que ocorreu? Eu me apaixonei também em sala de aula. A experiência foi demorada, dolorida, por quê? Até eu conseguir entender eles e eles me entenderem, era um pouquinho mais difícil. Até o jeito da explicação, eu mantinha o jeito de explicação que eu dava para os adultos. E jamais eles iam entender aquilo ali, porque para eles é processo de maturação e formação para eu chegar até ganhar o entendimento que a gente precisava da minha disciplina. Roseni, ela dá aula para uma turma mais que especial. São essas crianças que com eles eu estou aprendendo muito. Além de ensiná-los, a gente aprende muito, pega muito amor, né, com eles. E, enfim, somos uma família. O meu retorno é muito gratificante, que você vê a felicidade no olhar deles, quando eles falam que entendeu. Agora eu entendi. Para tudo que nós vamos fazer, tem que ter amor, dedicação e paciência. Tem que ter o apoio da família, da direção, dos colegas de sala. E o que me motivou foram os alunos mesmo, né? Então, depois que a gente ingressou, tivemos algumas conquistas, como tem aqui os troféus aqui na mesa, e não paramos mais, né? Daí, desde 2018, que nós somos campeões dos Jogos Escolares daqui da região de Osasco, então todo ano, né, menos 2020, que foi o ano da pandemia, e de lá para cá a gente vem ganhando tudo, né? A mensagem para os alunos é que eles continuem acreditando nos sonhos deles, né, que a realidade da comunidade aqui que a gente atende é muito difícil, né, o que eles têm é só o incentivo para que eles desistam, mas a mensagem que fica é que eles nunca desistam, que eles continuem acreditando nos sonhos deles, que um dia tudo vai dar certo. Teve alguma decepção como docente? Decepção em relação a algumas mães, por exemplo, alguns alunos também que, assim, a gente não consegue dar importância, fazer com que eles aprendam, saibam sobre a importância de ter um estudo, de ter uma sabedoria assim, além do cotidiano. Então, isso daí me frustrou bastante. Qual o seu maior desafio como docente? Duas reflexões. O que realmente é estar docente hoje e o que é estar discente hoje. Maravilha. E os alunos, como que é a recepção deles assim com o seu trabalho? Porque sempre tem uma aula que eles não gostam, não querem entrar, faz corpo mole. Na sua aula, como é diferenciada? Sim. Você nota se tem essa... Sim, tem, porque às vezes os alunos estão muito acostumados com aquela sala de aula, aquele ambiente fechado, só lousa, só matéria. Não que isso não seja importante, é muito importante, né? Mas a gente tem que explorar vários recursos metodológicos que a escola oferece, né? Então, quando eu falo que a gente vai descer para o laboratório, eu até brinco, até tem aquele aluno que é o pior da sala, que é considerado aluno problema, vira uma chavinha na cabeça dele e ele começa a prestar atenção em tudo, começa a me ajudar, quer fazer experimento, e eles fazem certinho. Então não tem grandes problemas ali de ficar toda hora chamando atenção. Parece que ele prende atenção naquele experimento e ele começa a gostar e começa a fazer. Quando vê, não tenho problema com nenhum aluno quando eu falo que é ciências, que é um experimento, e aí eu consigo engajar todos eles para poder participar dessa prática científica, né? Eu acho que um grande desafio na educação hoje é a gente ter que
lidar com o uso abusivo do celular em sala de aula, né? Por mais que você esclareça sobre legislação, a gente tem a família que apoia o contrário, o aluno que quer usar e usa. E a gente vê que os problemas dos meninos são os mesmos. O que muda muito é a família que ele tem por detrás, né? A gente tem muito aluno desestruturado, que não tem apoio familiar. O contrário dos alunos da particular, que eles estão todos lá, todos com, né, com a mãe do lado, ajuda a fazer lição, ajuda a fazer trabalho. Até os meus filhos têm isso. Essa geração alfa é uma aprendizagem para os docentes, né? Para que a gente possa viver e falar a língua dos alunos, é necessário estar a todo momento reaprendendo a educação com eles. E esse é um desafio maior, porque enquanto a nossa idade avança, quanto docente, ela se distancia cada vez mais da realidade, né? Eu acho que a minha maior conquista foi quando eu consegui levar um dos meus alunos para Portugal. Foi uma turminha de Osasco, então a gente escolheu uma professora para ir, essa professora foi sorteada, né? E foi a maior experiência desse aluno, até hoje ele me tem nos contatos, né? A gente se fala, e foi a minha, sei lá, a minha melhor experiência foi essa com os alunos. Quando você descobriu a sua vocação? Minha mãe é professora de matemática, hoje já aposentada, já não mais como é. Meu pai foi professor. Mas a educação é o ar que eu respiro, então fico sem palavras nesse tocante. Eu acho que todos os instantes são momentos imperdíveis, né? Viver a cada instante dentro da educação me faz feliz. Maravilha. Eu tenho 7 irmãos e eu sou a mais velha. Então, desde que eu me lembro por gente, eu colocava toda a turminha dos 7 irmãos em fileirinha e já dava aula para eles. Desde sempre, eu acho. Maravilha, já está no sangue, né? Eu acho que sim. Foi lá no meu ensino médio, no finalzinho do segundo ano do ensino médio, né? Teve uma professora minha também de ciências, ela dava ciências e biologia, e ela também, ela pegava os alunos e falava, bora, vamos fazer algum experimento, o que vocês querem pesquisar, o que vocês querem descobrir. E aí, acho que quando alguém dá uma oportunidade pra gente se desenvolver, a gente acaba se descobrindo. Acho que todo mundo merece ter oportunidade na vida, né? Minha mãe, analfabeta, né? Meu pai ainda fazia umas boas continhas, que era bom de cálculo mental, mas a minha mãe totalmente analfabeta. E eu frequentei o Mobral com a minha mãe. Então a professora abusava, né? Como eu já era alfabetizada, então eu ajudava a corrigir cadernos, eu passava exercício na lousa, e aí eu me apaixonei pela educação nesse momento. Tanto que em uma das redes que eu trabalho, eu sou professora de jovens e adultos. E ó, há mais de 50 anos. O caminho inverso, né? Da mãe alfabetizar o filho, a senhora alfabetizou Isso. a mãe da senhora. Minha mãe nunca pôde nos ajudar, porque... E assim, pergunta se ela concluiu o Mobral. Não conseguiu, porque o meu pai ficava com o meu irmão. E eu ia para a escola à noite com a minha mãe. Meu pai ficou tanto no pé, que eu acho que ela frequentou uns 8 meses. Ela não conseguiu concluir o Mobral naquela época, por conta do meu pai. Triste, né? Triste. Mas uma história bonita. Bacana, né? Algum momento que pensou em desistir? Falou, não vale a pena? Não. Sinceramente, não. Por enquanto, ainda não. Nem vai ter, né? Nessa altura do campeonato é muito amor, dona Maria Rosa. Muito amor. Você pensou em desistir? Não, desistir é para os fracos. Em algum momento eu sempre pensei em buscar, né, novos mecanismos, novas ferramentas. Eu sempre tentei assim ir além, né, do que tudo aquilo, toda aquela informação dentro da área de ciências humanas me oferecia. Então, cada vez mais buscando conhecimento, buscando mecanismo para fortalecer, né, a minha didática e assim continuar dentro da área, né, que para mim me envolve muito, né.